Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um goleiro que já jogou no rival, no América, e que atualmente está no futebol português, que afirmou que quer jogar no Cruzeiro. Que história é essa? Eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, eu vou falar também sobre a provável escalação para esse compromisso contra o Fortaleza, sem o Lucas Silva, podendo fazer parte da lista de relacionados. E além disso, do Marcelo Moreno, que anunciou a sua aposentadoria da seleção boliviana nessa última quinta-feira, no jogo contra o Peru. Quero comentar aqui também com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de, no caso, o próximo objetivo 50 mil. Valeu demais aí por termos passado dessa marca de 40. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, certamente nos ajudou bastante a chegar a esse objetivo aqui na plataforma. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês do grupo VIP do Alex Dicas, que eu vou deixar alguns palpites para esses jogos no meio de semana, que teve, inclusive no caso dos jogos da América do Sul, para as eliminatórias da Copa do Mundo. E lembrando, nesse final de semana, semana que vem, vários jogos e palpites para os jogos do futebol europeu, que isso é muito bom, porque tem jogos de seleções europeias contra times menores, Então, por exemplo, você apostando ali que lá o grupo VIP você já vai ter vários palpites como esse, 3, 4 seleções vencendo seus respectivos jogos, você já vai ter então uma boa possibilidade de retorno para você entrar e fazer parte com várias dicas diárias. O link do grupo VIP vai estar aqui embaixo na descrição. Clica lá, fala que veio aqui pelo canal, pelo Gustavo, que você inclusive vai ter um desconto no seu primeiro mês. Bom, quero começar falando sobre a escalação para esse jogo contra o Fortaleza, no caso no sábado, onde o Cruzeiro vai ter os seguintes desfalques. Cresces lá para a página Cruzeiro 365, que o Cruzeiro vai ter então o Neres e o Matheus Jussa suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, no caso então não vai jogar, e o Lucas Silva no departamento médico. Até já trouxe um vídeo para vocês aqui no canal na semana passada. A expectativa é de que o Lucas Silva volte apenas no próximo compromisso contra o Vasco, Então a provável escalação tem aí o Rafael Cabral, lateral direita com o William, na zaga com a volta do Oliveira por conta da suspensão, e no lado esquerdo o Luciano Castan junto com o Marlon. Meio de campo podendo ser formado pelo Ian Lucas e o Felipe Machado e o Matheus Pereira, sem o Lucas Silva, então entrando o Ian Lucas. Eu acho que o Fernando Henrique tem grandes chances de começar jogando. Eu colocaria o Fernando Henrique e o Machado no meio de campo e o Matheus Pereira. E lá na frente tem a opção de Bruno Rodrigues, Rafael Elias e Arthur Gomes, que seria interessante ver o Matheus Pereira mais centralizado, que eu acho que seria uma boa, viu? O Bruno Rodrigues e o Arthur pelos lados, o Rafael Elias centralizado e o Matheus Pereira tendo mais espaço no meio de campo, Porque se você começa o meio de campo com o Machado e o Fernando Henrique, ou até mesmo o Ian Lucas, você tem um meio de campo muito mais defensivo e pode colocar o Matheus Pereira sem ter toda essa responsabilidade de voltar para marcar e tudo mais. Enfim, jogo importantíssimo para o Cruzeiro, Vale lembrar que como estamos numa data FIFA, e o Fortaleza jogou a final da Sul-Americana bem no final de semana, que era para ser esse jogo, foi adiado. Então esse jogo é o jogo que o Cruzeiro tem a menos em relação aos seus adversários. Para falar a verdade, os dois jogos o Cruzeiro ainda não fez, Olha aqui, a tabela, o Cruzeiro tem 32 pontos, quem está na frente, que é o Bahia, tem 34, ou seja, 2 jogos a menos. O Vasco tem 33, que é o próximo adversário do Cruzeiro. E caso o Cruzeiro vença, por exemplo, vai chegar a 40 pontos, pegando o Vasco no Mineirão, podendo fazer 43, Então aí daria um chute nessa zona do rebaixamento, podendo então ali chegar a um número bem interessante. Vale lembrar também que o Fortaleza não vive um dos seus melhores momentos. Eu até queria que o Fortaleza já tivesse com uns 45 pontos, mas tudo bem, eles já estão ali com 43, eu diria que já não tem mais chances de cair. E assim, vem de uma sequência muito ruim depois de ter perdido o título da Sul-Americana, Eles acabaram ali tendo alguns resultados bem abaixo do que era de se esperar. E assim, até caiu bastante na tabela, Estava ali sempre em oitavo, sétimo, nono lugar. E agora está então na 12ª colocação com 43 pontos misturado, Corinthians 44, Fortaleza 43, Internacional, Santos e Fortaleza com 43 pontos. Mas vale lembrar, Inter, Santos tem já 34 jogos, Se o Cruzeiro vencer os dois próximos jogos, que não são fáceis, diretos, Fortaleza e Vasco da Gama, chegaria também a esses mesmos 43 pontos. Uma pena esse jogo contra o Coritiba, Realmente um resultado terrível. Se o Cruzeiro tivesse pelo menos empatado, estaria aí com 38 pontos, ou tivesse vencido, que era aquele gol do Bruno Rodrigues. Nossa Senhora, que decepção. Já estaria ali com seus 40 pontos fora da zona, tendo esses 2 jogos a menos. Enfim, quero saber o seu palpite para esse jogo, sem o Lucas Silva, com a volta então, no caso com a saída, e tendo o Autuori de volta ao cargo. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O jogo no Castelão nesse sábado às 6h30.
Bom, quero falar aqui também com vocês sobre o goleiro Matheus Nogueira. Vocês sabem que é um jogador? Lembram dele? Atleta que deu uma entrevista ao programa da TNT Sports e que chamou muita atenção, ó. Eu vou até ver se eu consigo deixar o trecho aqui pra vocês desse vídeo. Ele foi perguntado, né? Clube que um dia você sonhou ou sonha em jogar no Brasil? Ele de cara já respondeu o Cruzeiro, né? O goleiro então de 31 anos, que é o goleiro do Braga titular nos últimos 8 anos, basicamente, tá? E vale destacar uma coisa, ele é revelado pelo rival, pelo América. Ele é de Belo Horizonte, possivelmente ele é torcedor então do Cruzeiro na infância. E olha que pelo América ele disputou então um pouco mais de 60, quase 70 jogos entre 2012 a 2014, até se mudar para o Braga de Portugal. E assim, nos últimos anos tem sido titular absoluto, tá? Nessa temporada 19 jogos, ano passado 45, assim também como os últimos 3 anos, com essa média de 40, 48 jogos por temporada. Não acho ele um goleiro ruim, já vi algumas partidas dele, inclusive, né? O Braga cresceu demais esses últimos anos, sempre indo para competições europeias, seja, por exemplo, uma competição igual a Euroleague, que eles sempre estão, ou até mesmo da Champions, no caso que eles já foram nos últimos anos. E o Matheus Magalhães, que não sei se eu falei Matheus Nogueira, mas enfim, Matheus Magalhães, 31 anos, falou então desse desejo. É aquela coisa, eu não acho que o Rafael Cabral deva deixar o gol do Cruzeiro, nem acho ele, por exemplo, um goleiro ruim, às vezes falha ali em alguns lances, mas assim, é óbvio que vai ter uma pressão, né, em cima dele, mas como ele tem contrato longo ainda com o Cruzeiro, teve algumas renovações de contrato depois do acesso para a Série A, vai até o final de 2025, não acho que ele vai deixar o Cruzeiro tão cedo, tá? Mas pode ser uma alternativa, né? Por que não? O goleiro tem 31 anos, o goleiro geralmente joga até mais tarde, né? Se daqui a uns 2 anos ele vai estar com 33, né? Daqui 2 anos, recém-completados, acho que poderia sim ser uma alternativa, por que não? Matheus Magalhães, então, 31 anos, goleiro do Braga, aceitaria? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Marcelo Moreno. Até fiz um tweet lá no meu Twitter, lá no Instagram também. Se você não segue a gente por lá, segue lá também, lá no Cruzeiro News 21, onde assim, ó, Marcelo Moreno chorando após anunciar sua aposentadoria da seleção boliviana. E lembrando, né, ele é o terceiro maior artilheiro das eliminatórias, atrás apenas do Neymar e do Messi. Então realmente tem uma representatividade muito grande para o seu país e também para o Cruzeiro, né? Ele tem 36 anos, ainda não anunciou que vai aposentar, por exemplo, do futebol. A tendência é que isso aconteça em breve, até porque no atual clube, né, no Independente Del Valle, ele não está indo muito bem. Apenas 4 gols em 23 jogos. Já tinha tido um desempenho bem mais ou menos pelo Cerro Porteño em 2022, 7 gols em 38 partidas, e pelo Cruzeiro também, né, somando 2020 e 2021, apenas 9 gols em 54 jogos e 2 assistências, bem diferente daquela primeira passagem de 2014, com 23 gols em 52 partidas. É aquela coisa, o Marcelo Moreno já teve essa terceira passagem pelo Cruzeiro, é um cara muito identificado, foi importantíssimo em alguns anos, né, pelo clube, e além do mais, né, ele virou um ídolo do Cruzeiro, não por conta do futebol. Eu diria que assim, obviamente, né, a primeira passagem quando ele vem do Vitória pro Cruzeiro foi sensacional, a segunda agora não foi tão, a segunda, né, foi muito boa em 2014, ajudando o campeonato, o Cruzeiro a conquistar o título, e 2020 e 2021, no caso, ele conseguiu então não ter um bom desempenho, que acabou então um pouco manchando, né, a sua passagem pelo clube. Mas longe disso, né, porque não conseguiu ir bem dentro de campo, acabou assim, nossa, não foi realmente um bom desempenho. Porém, em relação à parte financeira, ele foi fundamental para as pretensões do Cruzeiro, né? Porque ele, no caso, emprestou mais de 20 milhões de reais, se não estiver enganado agora, para o clube. Então, foi aumentar ainda mais o brilhantismo, a história dele dentro do clube, emprestando esse valor para o Cruzeiro, que assim, mesmo que o Cruzeiro pague, não vai ser esse mesmo valor, e mostra o como ele estava disposto, né, a ajudar o clube naquele momento, ele e o Pedro Lourenço. Inclusive, eu acho que ele poderia, quem sabe, entrar na SAF do Cruzeiro, né? O Pedro Lourenço tinha esse valor devendo para o clube, o Cruzeiro devia para ele 30 milhões, ele entrou com mais 70 e comprou 20%. Eu tenho certeza que o Marcelo Moreno teria uma condição de comprar uns 10, 15%, 5% tranquilo do Cruzeiro. Jogou muito tempo na China, né? Com salários gigantes por lá, enfim. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer então sobre o Marcelo Moreno? Se aceitaria ele no dono da SAF, dessa sua aposentadoria também? Depois eu trago um vídeo para vocês aqui no nosso canal. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O link aqui, ó, do grupo VIP do Alex Dicas está na descrição do vídeo. Outras sugestões aparecendo na tela. E nos vemos então aí numa próxima.